Um dos capítulos mais populares, mais queridos do Anuário do Ceará é o futebol cearense. Nesse capítulo a gente descreve cada um dos clubes cearenses, naturalmente com destaque para os maiores, e traz leitura de cenário também. E quem está conosco no programa, na edição de hoje do programa do Anuário do Ceará, é o presidente do Ceará Sporting Clube, João Paulo Silva. Não perca, o programa do Anuário já está no ar. Futebol é paixão, mas é uma paixão que exige cada vez mais racionalidade, gestões profissionais, equilíbrio. Sem abrir mão da emoção, o gestor de clube precisa lançar mão de recursos de administração, de marketing, por exemplo, e também de muito sangue frio para tomar decisão. Você não pode agir ao sabor das emoções. E quem vai falar conosco hoje sobre esse tema, sobre a experiência de presidir o Ceará Sporting Clube, o nosso clube mais antigo, com 110 anos de fundação, é o presidente do Ceará, João Paulo Silva. João Paulo, muito bem-vindo. Obrigado, tudo bem, Josélio? Um prazer estar participando aqui, satisfação da minha parte, estar participando aqui do seu programa, muito feliz. E é isso, assim, para mim presidir o Ceará Sporting Clube, um clube de massa, é muito orgulho, né? Sou um torcedor de arquibancada, um torcedor desde novo. Tive a oportunidade de ir ao estádio a primeira vez aos meus 7 anos de idade, em 1986, o Ceará, inclusive, ganhou essa partida contra o Tiradentes. Então, de lá para cá veio essa paixão, essa vontade naquela época, de fazer parte, né, de ajudar o clube, de fazer aquela paixão de torcedor para sempre estar presente no momento do clube. Tem um filme argentino, ganhou até o Oscar de filme estrangeiro, que chama O Segredo dos Teus Olhos. E na investigação, não vou entregar mesmo sendo um filme mais antigo, tem uma percepção dos investigadores, de que uma coisa não muda na vida de um homem, é o time que ele torce. Então, pensando nisso, eles vão procurar um criminoso no estádio. Ninguém muda de clube, né, João Paulo? Desconfie de quem muda de clube, né? Não acredito também, até porque eu sempre falo, né, nas negociações que fazemos com patrocinadores ou com alguma parte negocial, eu sempre falo que esse público, né, essa comunidade do futebol, ela é muito fiel. Né? Então a gente tem realmente essa massa, né, de torcedores que acompanham. É lógico que, dependendo do momento do clube, o torcedor se afasta, mas ele não deixa, ele não larga, ele não deixa de torcer para o clube dele pelo momento ruim. Ele pode até esfriar, não acompanhar, mas deixar de torcer eu desconheço. E é bom desconfiar de quem muda de clube, né? Não conheço. Né? Eu juro para você que não conheço ninguém que tenha feito isso. Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para os gestores de clubes é isso que eu falei na abertura, o limite da emoção e da racionalidade. Porque o torcedor ele tem a expectativa que o clube lá no campo, o time lá no campo, resolva a vida dele afetiva, profissional, no condomínio dele, a vida dele completa. Né? Então ele deposita todas as fúrias, por vezes no lance, no jogador, e assim ele segue a vida. Como é que vocês, o seu caso, João Paulo, como é que você lida com essa emoção exacerbada e, por vezes, até extrapolando o limite do racional e o limite da responsabilidade, porque às vezes o ataque é muito pessoal? Eu até me coloco muitas vezes no lado do torcedor, né? Como eu fui torcedor, já tive daquele lado. Muitas vezes o futebol é o único, né, fato positivo da tua alegria, né? Então se gera muita expectativa sobre aquilo. Às vezes a pessoa está com um problema em casa, profissional, às vezes sem dinheiro, desempregado, e ele deposita todo aquele momento dele de alegria, de euforia ali naquela partida de futebol. Então aquilo vai muito do céu, né, do céu para o inferno numa partida de 90 minutos, né? Você tem que levar em consideração, eu já estou no futebol há 12 anos, né? Não entrei ontem, eu já estou, digamos assim, calejado, né? Eu acho que a pessoa para estar no futebol, ela precisa saber disso, né? Que futebol às vezes é até um pouco ingrato, né? Aquela bola às vezes não entra nos 49 minutos do segundo tempo e tu vai ser considerado que tudo está errado, mas aquilo não necessariamente está errado. E como vice-versa, né? Pode, de repente, às vezes, o teu trabalho não está sendo bem feito, mas aquela bola entra, está tudo certo, né? Então, a gente sabe que futebol é assim. Eu procuro levar isso com muita naturalidade, essa questão da crítica,
É lógico que eu absorvo no sentido de me fazer, de me tornar mais maduro e saber que a crítica também faz parte, né? Mas assim, eu procuro tratar com naturalidade a questão do torcedor, porque eu sei que muitos aquilo ali é o momento da partida que depois passa. Você herdou uma gestão que vinha de um momento alvissareiro, de Série A, depois o time caiu para a Série B, e claro que no momento que se cai, a meta número um é voltar à Série A. A gente está falando aqui em meados de junho, não é? No momento que é uma luta muito pesada e muito longa o Campeonato Brasileiro. Como é que você lê esse momento do clube? Eu estou falando do ponto de vista da meta. O que é que vocês têm dentro do planejamento de vocês com relação à Série B? Quando nós fizemos o nosso planejamento, né, em 2020, referente a 2024, a gente colocou como prioridade, né, o acesso, né, até porque a gente Nada sabe é mais que importante, né? nada é mais importante, né, mas é lógico que o Campeonato Cearense desse ano foi importante também para dar confiança para o elenco, né, faziam 5 anos que a gente não ganhava o título de cearense, 6 anos, na verdade, né, então a gente precisava realmente dar uma resposta para o torcedor também, que o trabalho foi feito e traduzir isso em resultado com o título, né? Mas sem dúvida, a nossa prioridade é realmente voltar para a Série A, é lá que estão as maiores receitas, né? Tanto é que quando nós caímos em 2022, nós estávamos na Série A há 5 anos, né? Então a queda também é muito dolorosa, né? Porque você perde, eu estou estimando, eu estimei mais ou menos uma perda de receita em 2023 de mais ou menos 100 milhões de reais. Então, para um clube do tamanho do Ceará, né, para um clube do tamanho nosso, é fundamental o clube estar jogando na Série A, até porque tem uma torcida grande, tem uma torcida de massa, a gente sabe que o nosso público não deixa a desejar, pelo contrário, né, sempre bate ali entre os maiores do Brasil, porque a gente sabe que o nosso torcedor sempre está presente nos jogos. Quando a gente fala em torcedor, a gente está falando necessariamente de um torcedor local, assim como para o Fortaleza, por exemplo, são times que você diria que tem como teto o torcedor no próprio estado, ou você acredita que é possível ganhar torcedores fora do Ceará por uma simpatia que o clube pode, de repente, gerar fora? Olha, Josélio, eu acho que sim, né? Por exemplo, foi feita uma pesquisa há alguns anos atrás, né, dos times mais simpáticos do Brasil, né? E o Ceará estava Um entre time os que tem como 5. mascote o vovô é Exatamente, inusitado, é muito simpático, exatamente. né? Todo mundo gosta do seu É. avô, né? Então, é muito isso, assim, o Ceará cresceu muito nos últimos anos, ganhou um respeito, ganhou uma credibilidade muito grande, e eu acredito sim que temos torcedores que não são cearenses, mas que gostam, que acompanham, né, o futebol local e acabam tendo essa paixão de estar torcendo pelo Ceará, sim, eu acredito muito nisso. A rivalidade aqui é muito grande, você bem falou, ganhamos o Cearense, aquilo foi fundamental para dar confiança e para gerar enfim, uma vitória em cima do principal oponente, aquilo tem uma simbologia muito forte. E aí, ao mesmo tempo que o Ceará está nessa luta para subir para a Série A, o seu principal oponente, o Fortaleza, está no outra dimensão, disputando Sul-Americana, disputando Série A. Isso, eu imagino que seja a outra grande pressão que você enfrenta como gestor. O nível de exigência do torcedor do Ceará cresce porque ele olha para o concorrente. Como é que você administra isso? Eu acho, Josélio, que assim, foi muito positivo, né? Eu acho que os dois clubes, né, estiveram até pouco tempo numa Série A, né? Tanto é que transformaram o futebol cearense no, no estado mais forte dos clubes de Norte e Nordeste, né? Porque tinha os dois representantes. Então eu acho que isso Pernambuco não quer aceitar, mas é a realidade, é a né? realidade. Inclusive até o próprio futebol baiano, que o Vitória, até 2 anos atrás, estava na Série C, né? O Bahia subiu em 2022, então o estado da Bahia chegou a ter um representante na Série C, outro na Série B, enquanto o Ceará e Fortaleza estavam os dois na Série A. Então isso o que é que acontece, né? Eu acho que é importante os dois estarem bem, né, em todos os aspectos para ir
cada vez mais seguindo os degraus, né, como o próprio Fortaleza fez, né, que em 2017 subiu da Série C para a Série B, e aí o Marcelo vem fazendo um trabalho muito bem feito, né, com pés no chão e dando seus passos, como nós também fizemos, né, quando subimos para a Série A em 2017, ficamos 5 anos na Série A, e aí foi dando os passos maiores de compra de ativos, que são jogadores, melhorando a infraestrutura do clube, né? Hoje a nossa estrutura não deixa nada a desejar para nenhum clube, isso é dito pelos profissionais que vêm de fora, que vêm trabalhar como treinadores, atletas, e então isso foi muito fruto do trabalho, de uma organização financeira, de estar no momento de Série A, né? Porque tudo, quando você pega, não é só a receita da venda do direito de transmissão, mas tem uma série de receitas de bilheteria, de A e B de estádio, enfim, de uma série de conjuntos de receita, né? Então, assim, mas é lógico que a gente também tem que ter o pé no chão. Hoje, o momento do Ceará, infelizmente, nós caímos em 2022. Infelizmente, a gente não conseguiu esse nosso objetivo em 2023, mas eu estou muito confiante que esse ano de 24 até está se desenhando, né, diferente do que foi o Campeonato Brasileiro de 23, que a gente sabe da dificuldade, não é fácil, né? A janela vai abrir agora em julho, né? Tem clubes que têm uma condição financeira também equilibrada, que se tiverem necessidade de reforçar, vão reforçar. A gente também vai buscar isso, né, para a gente ter mais reforço, para a gente poder, de fato, atingir o nosso principal objetivo, que é voltar para a Série A. Qual o nível de maturidade na relação dos dois clubes hoje? Estou falando de você com o presidente do Ceará, seja o presidente do Fortaleza, enfim, qual é o nível de maturidade? Porque a relação madura de vocês, ela se espelha na relação, imagino, de alguma forma, dos torcedores. Não, uma relação muito boa. Eu sento na mesa com o Marcelo Paz, com toda a sua diretoria, né? Fazemos parte da Liga Forte. O Marcelo é o presidente da Liga Forte, eu faço parte da diretoria também da Liga Forte. Então a gente tem uma relação madura, uma relação de transparência, lógico, e que cada um buscando os seus objetivos, os seus interesses pessoais, pessoais que eu falo dos seus clubes, claro, né? Então eu acho que o caminho é esse, eu não tenho nenhum problema de sentar com nenhum, até porque a gente tem essa boa relação. Com o Ferroviário, da mesma forma, tem uma relação boa com a Aderson, com o pessoal do Ferroviário. Eu acho que é isso que a gente vai fazer, fortalecer um futebol forte, né? Se nós estivermos juntos e cada um brigando pelo seu clube. O torcedor médio, ele olhou para o termo SAF, achando que isso era sinônimo de vitória, muito dinheiro sobrando e em outro patamar. Mas a realidade se impõe, não é bem assim. O Vasco, por exemplo, está tendo imensas dificuldades naquela relação com o 777. O torcedor do Bahia está muito animado com a ideia de City. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que, como eu digo, não é automática essa mudança. Como é que você lê essa movimentação dos clubes brasileiros em relação ao modelo do SAF? Josélio, eu vejo da seguinte forma, né? Os primeiros clubes que aderiram à SAF, que realmente foi como uma última saída, né? Não tinham mais de onde buscar, né? Por exemplo, o próprio Bahia, que caiu em 2021, que era um clube que, se eu não me engano, o Bahia estava 4 ou 5 anos na Série A, tinha um orçamento até maior do que os clubes daqui, tanto Ceará e Fortaleza. Eu acho que o Bahia, naquela época, tinha uma receita acima de 250 milhões, mas também tinha um passivo grande. Quando ele caiu, ele viu-se na obrigação de ter que fazer alguma estratégia, porque senão o clube ia passar anos, talvez sem conseguir subir para uma Série B, patinando ou ali, de ficar numa Série B, imagina voltar para uma Série A. Então tiveram clubes que acabaram fazendo isso, que deram certo, né? Você vê o exemplo, por exemplo, do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje voltou a ser um clube competitivo, né? Está ganhando credibilidade, a marca que é muito forte. É assim como o Bahia também, e tem outros grandes clubes no futebol brasileiro. Eu acho que, assim, eu sou totalmente adepto à questão da SAF. Eu acho que os clubes têm que pensar isso de uma forma
de crescimento. Agora, lógico, uma coisa bem estruturada, tocada, né, com profissionais, né, eu acho que é um caminho muito positivo. A Tá? gente tem na memória, João Paulo, ainda um tempo do futebol muito amador na gestão. Eu estou falando de diretorias muito amadoras, muito movidas pelo último resultado, daquele, entre aspas, dono do clube que colocava o dinheiro da sua empresa, depois ia tirar lá na frente, aquela coisa mambembe. Ainda existe isso no futebol, além da conta? Isso está acabando, isso já acabou? Como é que você lida com isso? Como é que vocês tratam dessa transição? Jocélio, isso acabou, tá? Pelo menos, assim, eu fui diretor financeiro da gestão do Robson durante 8 anos e estou como presidente há 1 ano e 3 meses. Lá no Ceará não tem essa pessoa que banque, que coloque dinheiro, não existe. O clube é totalmente autossuficiente. É óbvio que aqui e acolá a gente tem uma necessidade de fazer uma captação de recursos, mas uma coisa bem profissional, né? Onde se tem contrato, se paga encargos e tudo. Então não tem ninguém hoje dentro do clube que banque essa coisa do dia a dia, da estrutura, de comprar jogador, de pagar salário. Agora sim, acho que no futebol tenha mais uma coisa muito reduzida para a realidade hoje do futebol. Você vê hoje tem clubes no Brasil que tem uma receita acima de 1 bi, né? O Palmeiras, o Flamengo, que se você pegar 5 anos atrás, nenhum clube chegava perto de ter essas receitas, né? Então, o futebol foi se profissionalizando. Eu, por exemplo, eu trabalho no mercado financeiro há 30 anos. O mercado financeiro hoje tem muito interesse na indústria do futebol, né? Mas por quê? Porque a indústria do futebol se profissionalizou, né? Diferente do que era anos atrás. Então, hoje, a maioria dos clubes detém crédito em fundos, em banco, em mercados, né, imobiliários e tudo. Tem Então, uma recebíveis, coisa, né? tem recebíveis. Então, ficou um mercado muito atraente, não só para o mercado financeiro, mas para outros mercados de tecnologia, de próprio patrocinador, que hoje investe milhões. Por exemplo, pra você ter ideia, agora, recentemente, nós fechamos um patrocínio que foi o maior patrocínio da história do clube. É um patrocínio de 46 milhões, que são quase 3 anos Que de vem boa hora, contrato. né? Que você tinha encerrado o contrato anterior, Veio uma né? boa hora para você ver como assim, o futebol, o mercado está aquecido principalmente para esse mercado, né, de betting, que hoje cresceu muito no nosso futebol. A propósito, presidente, com relação às bets, a gente vê essa predominância muito grande desse segmento. Se você olhar para uma cena no estádio, elas estão na borda do campo, estão na camisa do clube. Existe uma concentração muito grande. Normalmente são as bets que procuram os clubes ou os clubes que procuram as bets? Como é que tem sido essa relação comercial, pelo que você conhece? Esse mercado aqueceu muito, né, nos últimos 3 anos para cá. Tanto é que as bets hoje compraram os name rights dos campeonatos, das duas Sim. principais séries do futebol brasileiro, né? Que é o Campeonato Brasileiro Série A e o Campeonato Brasileiro Série B. Então, hoje, se eu não me engano, 90% dos clubes hoje tem uma bet, né? Então, é um mercado muito aquecido que gera muita receita, né? Que está aí próximo de ficar 100% legal, né? Então, hoje eu posso te falar assim, quando a empresa anterior nós negociamos a saída, nós tivemos algumas propostas, então a gente não teve tanta, digamos assim, dificuldade de encontrar, até porque a marca Ceará é muito grande. Tá. E isso acabou tendo uma valorização também, e a gente escolheu um excelente parceiro, uma empresa séria, uma empresa também nordestina, que eu espero aí que a gente tenha uma vida longa de parceria. SAF na vida do Ceará é um projeto de curto, médio ou longo prazo? Jocélio, hoje o que eu posso te falar é que não tem nada, tá? Hoje eu nunca, já conversei com alguns players que estavam interessados em iniciar uma conversa, mas como nosso regime, né, estatutário
eu preciso colocar isso à frente do Conselho Deliberativo. A gente acabou nunca discutindo esse assunto de SAF dentro do Ceará. Tá. Agora, uma questão. Eu imagino que o desenho da gestão de um clube, né? Estou falando do caso do Ceará, mas qualquer clube, é uma credencial até para que vocês consigam atrair jogadores e técnicos, profissionais diversos. O mercado do futebol, ele conversa, ele dialoga. Um jogador que é convidado, ele pergunta para o colega que está lá como é que está aí, como é que era lá, enfim. Eu imagino que isso aconteça, João Paulo. E como é que vocês hoje percebem, né, a leitura que o Ceará tem no mercado? Hoje, quem faz o teu principal marketing para um outro jogador é o próprio atleta, né? Ele fala da estrutura, ele fala da cidade, do tamanho da torcida. A cidade é importante, né? Muito importante, né? Cidade, a estrutura do clube, o potencial de competitividade do clube, se as pessoas que tocam o clube são pessoas sérias, se honram com os compromissos, né? Então, isso é muito importante. Tudo isso são fatores que fazem que o atleta, né, mexa com ele, até de deixar uma proposta de um clube até maior para vir jogar no próprio Ceará, Sei. que tem boas informações, entendeu? Então, assim, eu posso te falar que o Ceará tem uma credibilidade muito boa no mercado, né, com relação a isso. Então, a gente tem que trabalhar para continuar tendo cada vez mais, colocando o nome do Ceará à frente para ter esse crescimento também, que é importante, esse marketing de boca a boca que um atleta faz com outro, empresário, treinador, enfim, as pessoas que fazem de uma forma direta e indireta o futebol. E o mercado sul-americano? Estou falando de atletas que há alguns anos a gente não via jogar aqui no futebol cearense. Estou falando de atletas que o Ceará tem. Vocês já trouxeram treinador também do mercado sul-americano. Essa fronteira foi aberta e, pelo visto, ela vai continuar aberta por muito tempo, né? Foi aberta, eu acho que é importante. Tem muitos bons jogadores sul-americanos, né? O custo que é interessante, o custo imagino? é interessante por conta da moeda, né? O real é mais forte, né, do que as demais moedas, então isso atrai também a questão também de visibilidade. O Brasil é um país que chama muita atenção dos mercados europeus, asiáticos, né, de uma certa forma. Então, e também a questão, Jocélio, que o mais importante é a competitividade, né? Os clubes brasileiros sempre estão em finais de Libertadores, de Sul-Americana, que disputam, né? Então, isso também chama a atenção um pouco dos atletas sul-americanos e a questão também da estrutura, né? Os clubes hoje, a maioria dos clubes brasileiros que, por exemplo, jogam a Série A, a Série B, a grande maioria tem uma estrutura, né, que dá uma condição para os atletas poderem ter uma condição de trabalho. Eu imagino que na Série B você tem um clube como o Ceará, que jogou 5 anos na Série A, quer dizer, ele tem uma habilidade, uma desenvoltura, uma estrutura de Série A. Ele pode estar lá amanhã, como vocês trabalham para isso. E tem clube que está na Série B porque conseguiu pular da C para B e está ali, mas está sofrendo. Como tem clube na Série A sofrendo porque não estaria preparado a rigor, com estrutura para isso. O fato de a gente estar falando de clubes como o Ceará, que embora não esteja na Série A, mas está brigando para estar, isso talvez seja um dos atrativos para virem jogar aqui. Aí eu emendo nessa questão o seguinte: o atleta, o treinador do futebol sul-americano, ele é muito mais aberto a vir para o Nordeste do que um atleta do mercado Rio e São Paulo? Por uma pecha do Nordeste ainda existe isso? Olha, eu acho que isso e muito pouco, Jocélio. Eu não, acho que se você pegasse de 5 anos para trás, eu acredito que sim, né? Mas de um tempo para cá eu não vejo isso. Eu acho que Fortaleza é uma cidade que é maravilhosa para se morar, né? Não deixa a desejar nada em relação a qualquer outra cidade do Brasil. O atleta tem família, que precisa de colégio, tem bons colégios. Hoje você tem bons colégios, você tem uma excelente moradia. Não ganham mal, convenhamos. Não ganham mal. Hoje, Ceará e Fortaleza, principalmente, são dois clubes que pagam bem. O próprio Ceará, por exemplo, mesmo numa Série B, a gente consegue manter salários acima de uma média da realidade de uma Série B.
Por exemplo, quando o Ceará caiu em 2022, eu mexi muito pouco na estrutura de condições de trabalho para o grupo jogar a Série B. E igualmente agora, a gente viaja com a delegação, o mesmo número de pessoas que viajavam numa Série A. É óbvio que os hotéis mudaram porque são condições comerciais, tá? Mas também não é uma estrutura ruim, precária, né? Então, não é precária. não, de jeito maneira, tem estrutura, tem uma boa alimentação, os estádios têm condições. Então, assim, a gente pode falar que não mudou muito a questão de estrutura, né? Então, a gente sabe que isso o atleta gosta, o atleta ter uma condição de trabalho, né, de excelência, para ele ajuda também a questão dos resultados. Você conhece bem a economia do Ceará, você é do mercado financeiro? Conheço. Tem algum setor no Ceará, no mercado cearense, melhor dizendo, que pague tão bem quanto os clubes de futebol? Estou falando dos maiores clubes. Eu É desconheço. difícil encontrar, Eu né? desconheço, Jocélio, assim, eu sou... Salário de jogador maior que de muito executivo. Como eu vou te falar, eu trabalhei em banco 20 anos, trabalho no mercado financeiro há 30 anos, então tenho uma noção de uma forma macro da economia, mas assim, no futebol a gente até brinca, né? Vamos contratar aquele... Vou te dar um exemplo, tá? Um preparador físico. Quanto é que ele vai ganhar? Não, é só 30 mil, né? Então, se a gente for botar na ponta do lápis, quem tem esse salário de 30 mil, né? E eu tô tirando Sim, claro, muitos segmentos que pessoas que são diretores de empresa, gerentes, vendedores, nem todo mundo tem acesso a essa questão financeira de renda, é um né? nível muito mais alto. Eu estou que a falando média, aí né? de um staff, jogador, você coloca aí uma média de 3 dígitos para cima, né? Então, quer dizer, é uma quantia muito considerável. Eu te confesso que eu desconheço um conjunto de pessoas que dentro de uma empresa, que um clube de futebol é uma empresa, que tenham essa remuneração, né? Às vezes você tem um lá, que é o diretor, ou é o CEO da empresa, o CFO, uma coisa assim. Mas um conjunto de pessoas é difícil. Difícil. E dentro da estrutura do Ceará, vocês, enquanto diretoria, não seguem o modelo ainda empresa, né? Diretoria é remunerada, não é remunerada? Como é que é o modelo hoje? Quando é que isso pretende ser alterado? Bem, hoje o Ceará, não, dentro do seu estatuto atual, não permite remuneração a presidentes e a diretores, né? Vocês fazem isso por Prolove. É verdade. Então, é assim que funciona ainda. Assim que funciona. Não dá mais para ser assim, né, João Paulo? É muito tempo dedicado, não, né? Não dá. Tem que, como eu estava falando para você aqui, né, antes da gente bater esse papo, eu acho que realmente o futebol precisa ser profissionalizado, não dá mais para aquela pessoa que trabalha o dia todo e vai para o clube de futebol no final da tarde ver o que aconteceu, o que está acontecendo e o que, né, vai decidir o que vai acontecer. Então é complicado, eu acho que realmente os clubes precisam, quem não tem esse regime precisa se profissionalizar ou ter pessoas profissionais à frente que toquem o dia a dia do clube. Você tem sua vida profissional paralela, imagino, né? Você toca sua vida no mercado financeiro, você tem seus negócios, você tem que conciliar isso. Essa necessidade de conciliar é talvez o maior empecilho que você tenha hoje. Você já se manifestou dizendo que não teria interesse de disputar a reeleição. Você mudou de ideia? Como é que está isso na sua vida? Jocélio, assim, vamos lá. Eu tenho 2 negócios, né, que são 2 empresas que são tocadas pelos meus sócios, né? Eu tô dentro do negócio. São alvinegros os dois? São. Eu não tô dentro do negócio, assim, eu não tô no dia a dia, mas eu acompanho tudo que acontece, entendeu? Eu preciso realmente estar. Mas, assim, a questão da continuidade, eu até já falei, eu não pretendo continuar, né? Até porque tenho meus motivos também, né? Quero terminar aí minha missão no Ceará, já são quase 12 anos, eu estou no clube desde 2012 e acho que ciclos se abrem e se fecham, né? E para mim foi muito feliz, tive muito orgulho, tenho muito orgulho da minha passagem dentro do Ceará e quero no final do ano poder entregar o clube, se Deus quiser, numa Série A. E a propósito disso, imagino que a família também cobre, né? Porque
trabalho pessoal, o clube e a família. Imagino que tem uma pressão também, né? Eu tenho 3 filhas, né? Ainda são de menores, uma de 17 e 2 de 12, então elas precisam muito de mim, precisam da minha atenção, precisam As da de minha 12 já presença. nasceram com você no clube, Já, portanto, né? já nasceram, exatamente. Tanto é que são alvinegras, todas 3, né? É. Lógico. Mas nasceram já, eu já estava no Ceará, então nesse período para cá viajei muito, passei muitos finais de semana acompanhando o clube. E chega um momento que você chega ao fim da sua missão e é torcer para que chegue uma pessoa boa também, que tenha o mesmo propósito de crescer o Ceará. Eu desejo boa sorte para o Ceará nessa Obrigado, eu que corrida para a agradeço. Série A. Eu que agradeço e foi um prazer aqui da minha parte participar aqui do teu programa. Foi um prazer, muito obrigado. Bom, nada, tamo junto. Muito bem, conversando com o João Paulo Silva, presidente do Ceará Sporting Clube, que é um dos destaques do capítulo Futebol Cearense do Anuário do Ceará. Esse capítulo tem informações completas, a ficha completa da diretoria, os elencos, comissão técnica, orçamento, os rankings diversos dos clubes cearenses, não só no Brasil, mas também na América do Sul e no mundo. Tem também o histórico dos escudos, por exemplo, tem um hino, é conteúdo para quem é torcedor. É um dos 14 capítulos do Anuário do Ceará, que tem ao todo 680 páginas. Uma edição linda, luxuosa, que você encontra em bancas e livrarias e também você compra pela internet da Fundação Demócrito Rocha. E você pode acessar tudo isso também de graça pela internet, anuariodoceará.com.br. Você pode ver esse programa e toda a coleção dos programas do Anuário no YouTube da Fundação Demócrito Rocha. Pode também ouvir essa entrevista e todas as outras da coleção no formato podcast na sua plataforma preferida. E você pode acompanhar o Anuário no Instagram. Todo dia tem conteúdo no Anuário do Ceará. E também no Instagram da Fundação Demócrito Rocha, que é o nome também igual, Fundação Demócrito Rocha. Até o próximo programa. Tchau!